Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 5 de março de 2026. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor, na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Eu quero beber Negroni, Victor. Seguindo a nossa apresentação, temos ele, Rodrigo Hipólito. Morri de perereca branca. Meu Deus. Seguindo aqui a apresentação, temos ela, essa não dá pra fazer. Ana Laíssa, talvez? Ana Raíssa, tudo bem, Ana? Eu gostaria de dizer que não é todo R que vira L. E fechando o quinteto de hoje, temos ele, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? E eu gostaria de dizer que não oprimo Cebolinha, Ana. Não oprima. Não oprima, Ai, meu Deus do céu, cara, que momento, hein? É isso, gente, estamos aqui mais uma vez reunidos, né, para poder debater e repercutir aqui o que aconteceu nessa semana, que teve muita coisa para variar, né? Vamos ver se a gente consegue não fazer 3 horas de gravação hoje. Então vamos diretamente para o nosso primeiro bloco. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, voltou a ser preso nesta quarta-feira, dia 4, pela Polícia Federal em São Paulo, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também era alvo de mandado de prisão e se entregou na superintendência da PF. Zettel foi um dos maiores doadores das campanhas de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro em 2022. A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, em sua primeira ação como relator do caso, após um pedido de prisão preventiva feito pela PF. Vorcaro integrava um grupo de WhatsApp batizado de A Turma, em que foram planejadas ações violentas contra pessoas que ele considerava adversários. O banqueiro articulou um plano para simular assalto e cometer agressões físicas contra o jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal o Globo e da rádio CBN. Conversas obtidas pela PF mostram Vorcaro dizendo que queria, entre aspas, quebrar todos os dentes de Lauro Jardim. A ação também envolveu, busca e apreensão na casa de um ex-diretor do Banco Central e de um servidor que estariam envolvidos com as fraudes do Banco Master. Um dos alvos foi o ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza. O outro foi Bellini Santana. Ambos foram impedidos de exercer funções na instituição por determinação de André Mendonça. No despacho, o magistrado afirma que eles atuavam como se fossem empregados do ex-banqueiro. Os dois servidores já haviam sido afastados das funções pelo atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A decisão, no entanto, era administrativa, agora ela é judicial. De acordo com as investigações, os funcionários do Banco Central revisavam documentos e davam orientações sobre reuniões e procedimentos diante da autarquia que regulava o Banco Master. Numa das mensagens captadas no celular de Vorcaro, o cunhado e operador financeiro Fabiano Zettel pergunta: hoje tem que pagar a primeira do Bellini, ok? Vorcaro responde: ok. Em outra mensagem, o executivo organiza com Zettel uma viagem à Disney para Paulo Sérgio Souza. O cara se vendendo por viagem para Disney, é brincadeira, né? Suspeito de integrar uma milícia pessoal do banqueiro Daniel Vorcaro, Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão também foi preso na operação que ocorreu ontem. O acusado aparecia nos documentos da PF com o codinome de Sicário, que significa pistoleiro em espanhol, e era descrito como integrante de um suposto grupo liderado por Vorcaro para monitorar e ameaçar adversários empresariais, ex-funcionários e jornalistas, como foi ali no caso do Lauro Jardim. Segundo a PF, horas após ser preso, Mourão, ou vulgo Sicário, como foi divulgado aí pela imprensa, tentou se matar na Superintendência Regional da Polícia Federal, onde estava sob custódia. Ele foi socorrido por policiais e levado para um hospital em Belo Horizonte. No momento, ele está em protocolo de morte cerebral. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou ao portal G1 que toda a ação dele e o atendimento pelos policiais estão filmados sem pontos cegos. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso. E trocas de mensagens também obtidas pela Polícia Federal, que foram vazadas aí na imprensa essa semana, mostram que Daniel Vorcaro ameaçou colocar no processo das fake news, entre aspas, o site de esquerda Diário do Centro do Mundo, após a publicação de reportagens consideradas negativas para sua imagem, e mensagens obtidas também pelo jornal o Globo reforçam a relação de amizade entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o senador Ciro Nogueira e mostram que o banqueiro celebrou uma emenda do parlamentar a um projeto que favorecia o Banco Master. Em conversa com a sua então namorada, a influenciadora Marta Graef, não é isso que você está pensando, ouvinte, ele disse que, abre aspas, esse negócio de banco
sempre falei que é igual à máfia, fecha aspas. E agora eu quero perguntar para vocês, começando pelo Rodrigo, que é quem sempre associou e fez, né, essa analogia à máfia com essa galera, e também no caso do Banco Master. Rodrigo, o quão mafioso é um cidadão para que o sicário dele prefira se matar do que ficar preso na Polícia Federal? Primeiro, Vitor, é dizer que esse caso é suficientemente complexo para quase nenhum jornalista conseguir fazer a cronologia dos fatos. Então a gente percebe um monte de espaços em branco nessa história, o que é mais uma coisa típica de máfia, porque na medida em que você envolve novos personagens, novos atores, novos agentes, você preenche alguns desses espaços em brancos e você envolve cada vez mais pessoas. Talvez quando esse caso começou, meses atrás, havia público, né? A gente não imaginava que tantas figuras de poder iam estar envolvidas nisso. Até porque o Vorkara, embora não fosse uma pessoa que se escondesse, não dá para dizer que ele era uma pessoa famosa, uma pessoa que chamava muita atenção. A gente não tinha se atentado para o fato de que ele tinha todas essas conexões, né? Então, tudo isso que eu estou falando é típico de máfia. Então, você tem uma pessoa que se esconde à luz do dia, que ela é caracterizada como empresário, que ela emula o que parece ser o mais aceitável, limpo e elogiável na sociedade. Então, um sujeito branco, com postura masculina, hétero, vestido de terno, malhado. Esse sujeito, ele está presente nas redes sociais, ele fala em público de um modo que parece ser um modo honesto. Então, toda essa emulação de honestidade, ela é típica da máfia também. Os favores, você ganhar dinheiro na medida em que você presta favores e você joga com confiança, jogar com confiança, né? Fazer com que as pessoas elas tenham que ser leais a você, exigir lealdade, é um dos aspectos da máfia. Você comentou sobre a tentativa de suicídio do sicário, e aí muita gente também ficou com isso. Olha, a gente tem câmeras e tudo foi filmado, então não tem dúvida de que ele cometeu suicídio, e não tem como a gente saber a motivação. Gente, talvez falte um pouquinho de criatividade para vocês ou um pouco de referência sobre a cultura mafiosa, porque não é muito difícil você já ser ameaçado de antemão quando você entra nesse tipo de ambiente. Então, basta dizer, ou você, caso você seja pego, ou você se mata ou a sua família morre. Pronto. Mas também, sim, é estranho que isso possa acontecer dentro das dependências da Polícia Federal, porque a sala é monitorada e não é tão rápido você tomar esse tipo de ação como aparentemente ele tomou, né? Eu achei vacilo da PF permitir isso, cara. Vacilaço. É estranho. E aí você começa a se perguntar, no meio de um caso como esse, com tantas conexões, com tantos agentes públicos envolvidos, é inevitável, eu acho. Você se pergunta, quem mais está envolvido? Porque a gente percebe que houve uma tentativa de fazer com que esse caso ele não se tornasse tão público, em tornar uma série de processos sigilosos, em impedir que se quebrasse sigilos de algumas outras informações, em impedir que algumas informações chegassem de imediato até a imprensa, o que foi inevitável. Então, o que a gente já sabia que era um caso, talvez os maiores da nossa história, em volume financeiro, de fraude financeira, agora ele tomou outros aspectos. Ele começa a se tornar um caso que ele institucionalmente é gigantesco também, porque a gente está envolvendo pessoas de quase todos os âmbitos do nosso serviço público, né? Fora o que a gente tem de empresariado. É um tanto assustador também a gente pensar que parece que qualquer uma dessas novas empresas financeiras que surgiram de 2008 para cá, principalmente, ou que herdaram bancos que já tinham a sua formação de décadas anteriores, tem uma história mais longeva, como é o caso do Banco Master, ele foi transformando outras instituições financeiras. Aparentemente, todas essas novas instituições financeiras, elas funcionam nesse mesmo esquema, elas funcionam através da lealdade de figuras públicas, de figuras políticas, de outros empresários e também envolvendo violência. Então, o que a gente pode ter, talvez, de conclusão do caso Master, pode nos servir para poder investigar, punir, desarticular outras instituições financeiras que seguem na mesma linha. E aí, Thaís, o que você achou aí do Poderoso Chefão?
Curiosamente, eu assisti ontem Scarface, então estou com essa temática da máfia recente na minha memória. Eu me senti muito contemplada com a fala do Rodrigo, né? Do que dá para ser dito sobre isso, eu acho que foi muito, muito bem costurado. Porque eu tinha até anotado aqui mafioso e poderoso. É muito curioso, de fato, isso, assim, como alguém que a gente nem sabia da existência, um banco que também, assim, passava despercebido, não era nenhum dos bancos, assim, que você ouvia falar mais desses, né, novos bancos, mas era um homem com muito dinheiro, tanto que a mesada do sicário era 1 milhão por mês, né, parece. E ele chegou perto de conseguir se safar com isso, né, foi quase uma sorte. Eu até me penso muito na coisa, assim, do Jair, que foi pego com a boca na botija das joias. Eu acho que foi isso, assim, também ele quase que escapou, e aí a gente conseguiu pegar esse cara, um peixe grande, que a gente não sabia, mas quando a gente começou a puxar o fio, foi vendo que tudo isso que estava envolvendo ele. Então, a gente tem ainda muito que ser descoberto no meio disso tudo. E eu acho que vai ter gente que vai conseguir ainda se safar, mas a gente tem muitas conexões, inclusive políticas, né? Envolvendo ele aí, gente que andou em jatinho, né? Gente com contato no celular, é no legislativo, é no judiciário. Então, o negócio, assim, melou para tudo quanto é lado. Vamos ver quem é que vai ficar de pé depois que isso tudo for desmantelado. Só trazendo uma atualização aqui, que eu entrei no G1 e tá aqui, ó. Secretaria de Saúde de Minas diz que estado de saúde de sicário é gravíssimo. Aí tá aqui, ó. A última informação sobre o estado de saúde de sicário é do advogado da família. Segundo Robson Lucas, ele continua vivo e internado no CTI do Hospital João 23. O diretor da unidade informou à defesa que o quadro segue gravíssimo, mas estável, sem indicação, por enquanto, de abertura de protocolo para investigar morte encefálica. Tá um disse-me-disse danado nessa história aí do sicário, né, cara? Estão chamando de sicário de Schrödinger. É, cara. Mas diga aí, Ana ou Diego, quem quer falar agora? Vou pegar o gancho para não repetir o que os colegas já falaram, né? E não ficar me repetindo. Eu vou pegar o gancho do que Thais falou, que tem muita gente envolvida nisso. E eu concordo que muita gente vai se safar simplesmente porque vai sair do foco. Sabe quando você está procurando muita coisa e algumas coisas simplesmente passam? O modelo que eu tinha, né, no meu coração do que era uma milícia era a família Bolsonaro. E eu estou impressionada como a família Bolsonaro é júnior perto disso tudo, assim. É máfia de filme. Eu tô impressionada. Também não dá para deixar de pensar que isso escapou das mãos do Toffoli, quase passou por entre os dedos, assim, porque se não fosse os mais de 100 celulares do Vorcaro, porque quando fala assim, a polícia está com celulares ligados a fulano, você imagina assim, pegou o celular do cara, pegou um celular profissional, um pessoal, da secretária, são mais de 100 aparelhos celulares. Quando a polícia fala que está em posse do celular do Vorcaro, são mais de 100. Então, assim, o que mais tem aí? Eu não imagino que seja tudo tão vultuoso, porque eu não sei nem se é possível. Mas tem muita coisa para ser descoberta, tem muita gente envolvida, tem muita. E aí você vai para pastor, você vai para deputado, você vai para candidato, você vai para eleito que quer ser candidato a outra coisa. Tá todo mundo envolvido nisso, não é possível. Todo mundo. Eu vou descobrir meu nome lá? Um dia ele mandou mensagem? Não sei. Mas é seríssimo. Alguém linkou essa semana que o Bebiano, falecido, né, tinha comentado algo que dava a entender, assim, de que, tem milícia, e não é pouca, atrás de alguns aspectos, né, do que era contexto na época, assim. E isso quase ia passando assim, em brancas nuvens pelo Toffoli. Não, libera o cara aí e vamos dar prosseguimento. E só porque alguém achou mensagens abertas e claramente mafiosas do nível vamos espancar um jornalista, é que pensar, talvez, né? Bora botar o cara pra dentro de novo? Eita! E aí, muito rapidamente, porque a gente acordou e tinha notícia, o Vorcaro foi preso de novo. Aí logo depois, assim, porque ameaçou o jornalista. Enquanto a gente ainda estava supondo que tipo de jornalista, foram pipocando das histórias mais escabrosas.
É claro que o ministro tinha entrado em contato com isso. Ou, aliás, é muito provável que o ministro tenha entrado em contato com isso. Porque esse material não apareceu num analista lá, num concursado que estava caçando alguma coisa e rolando a página assim. E, caramba, preciso avisar isso agora. E ele foi imediatamente preso. Não é assim que as coisas funcionam. Então, imagina se esse cara foge nesse nível de profissionalismo. Ia ser aqueles casos históricos, assim, que você nunca mais acha. Não achava. Só que ele foi preso entrando num jatinho e agora ele foi preso de novo. Então, acho que a sorte não tá muito do lado dele. É tudo de deixar a gente muito estupefato, muito maravilhado no mau sentido, mas no sentido de ficar meio espantado com essa história, assim. Eu tô muito pasma. E por outro lado, eu não aguento mais ver foto dele. Que homem feio! Tanto Parece dinheiro, assim. Cantor sertanejo mal diagramado, né? Sim, é o rascunho. É um cantor sertanejo desenhado por alguém assistindo reunião. Caraca! Nossa, não. É digno da alcunha de mamolado. É um lado. Um cabelo horroroso, um cavanhaque péssimo. Cara, um homem com dinheiro desse, pra gente ver que dinheiro não existe, porque o dinheiro que esse homem tem é uma quantidade inexistente. E os ternos todos horrorosos, todos mal cortados. Isso me prejudica, sabe? Isso me incomoda. Porque assim, a pessoa nasceu, vai que ela se acostumou, não tem Ou não. questão. Talvez a cara original fosse ainda pior. Não, mas ainda assim, no frigir dos ovos, a sua cara é algo que você pode mexer até um ponto. Agora, porra, você tem condição de comprar um terno bem cortado? Se andar mal vestida, paia. Porra! Não, e as fotos constrangedoras? Tem uma foto dele segurando uma tela de um Mac com o símbolo do Master e fazer, tipo, uma guitarra. Ai, eu tô constrangida só de lembrar. Nossa, essa foto é ruim demais mesmo. Ele tem cara, sabe de quê? De fã de Guns N' Roses. Nossa, tem! Tem mesmo. Já usou muita bandana. Não, aí as famílias quatrocentonas vão falar mal de novo rico e a gente acha ruim, né? Mas, porra. Mas olha aí. A gente com muito menos dinheiro tá aqui falando, olha lá que cafona. Mas e aí, Diego? É um caso tão louco, né? É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Vitor é um herói do resumo jornalístico do Brasil. Um homem com um poder de síntese que, meu Deus. Mas acho que duas coisas são de chamar a atenção nessa história, que assim, um banco que a gente, seres humanos normais, que não usa droga, tipo day trade e investimento, nunca ouviu falar. Um banco que teoricamente é pequeno, tem tudo isso por trás, a gente imagina, né? O que os grandes bancos do Brasil não têm. Cinema, Diego. Cinema. A gente imagina, assim, nos maiores devaneios. É maluco, assim. E a segunda coisa é que, assim, a gente pode falar tudo que quiser de ruim dos governos do PT. Tem muita coisa para criticar, né? Desde que o governo Lula 3 começou, a gente perdeu bastante audiência, por exemplo, porque o pessoal só gostava de ver a gente falando mal do Bolsonaro. Quando a gente começou a falar mal do Lula, o pessoal não gostou. Mas há controvérsias. Há quem diga que a gente fala muito bem e aí não gostou também. Não, o pessoal do meu partido, se ouvisse eu falando do Lula aqui, acho que eu seria excomungado. Mas algo que é inegável é a liberdade que a Polícia Federal tem, o Ministério Público tem, para trabalhar em caso de corrupção no Brasil, nos governos do PT. Nunca, no governo Temer, no governo Bolsonaro, a gente estaria descobrindo 1% do que a gente está descobrindo de PCC e de Faria Lima. Nunca, na época de engavetador-geral da República e sua trupe, a gente estaria descobrindo 1% disso. E olha que a gente está descobrindo 1% do tanto de treta que deve ter. E assim, a instituição é a mesma, né? Os policiais que ocupam cargos elevados na Polícia Federal hoje devem ter passado no concurso final de Fernando Henrique, Lula 1, por ali. A instituição e as pessoas lá dentro são a mesma, para a gente ver a diferença que faz a direção na instituição, né? Ela pode castrar ou pode fazer realmente a instituição fazer o que ela tem que fazer. E isso é inegável quanto aos governos do PT. É a liberdade que a polícia tem de fazer, né, um trabalho correto nesse sentido
do combate à corrupção. Não, esse ponto é importante, porque imagina um cenário em que fosse o governo Temer e aí o diretor da PF fica sabendo que o nome de um ministro da STF aparece nas mensagens do Vorcaro. Tu acha que ele teria liberdade de poder levar lá no ministro, né, no presidente do STF para mostrar, para conversar, ou ele teria que levar... Só se fosse o Xandão. Pois é, cara. Então, assim, só para ficar bem explícito esse cenário. Deixa eu só acrescentar aqui duas coisas em relação a esse caso, já que a gente ainda tem tempo aqui. Isso é uma notícia de que o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, antecipará 32 bilhões em contribuições para recompor o caixa após a liquidação de bancos. Então, a gente teve a liquidação, né, do conglomerado aí do Banco Master, e isso gerou um rombo na FGC, que é quem acaba cobrindo, né, as pessoas que têm até 250 mil investidos, caso o banco quebre. E era justamente uma das coisas que o Master fazia para alavancar, né, as suas vendas. Ele jogava com esse marketing do FGC e para justificar, né, assim, para não intimidar as pessoas que fazem investimentos com aquelas taxas absurdas que ele tinha, mas assim, o FGC cobre, então tá tranquilo. Então teve esse prejuízo, e aí eles começaram no dia 25 de março esse recolhimento antecipado das contribuições, e a antecipação desse valor corresponde a 60 meses de contribuição de todo esse fundo, né, de quem participa do fundo. E por que eu tô comentando isso? Primeiro pelo volume, né, do rombo que a questão do Banco Master causou. Já foram pagos aí 38 bilhões em garantias aos credores do Master, né, pelo FGC, mas também porque o FGC, não só os bancos privados fazem parte, os bancos públicos também. Então, eles também têm que chegar junto, né, nesse fundo para poder fazer a cobertura desse valor. Então, para você ver o tamanho do problema, não só, né, de tudo que a gente já comentou aqui, mas também dessa questão financeira do que o FGC está precisando cobrir e os bancos, no caso, agora precisam recompor. E outra coisa que eu queria comentar... Só sobre isso que você falou, e é importante a gente ressaltar que o FGC, apesar dos bancos públicos fazerem parte, ele não é um ente público. Isso, né? Porque a gente está acostumado a ver, por exemplo, sei lá, JP Morgan e Goldman Sachs quebrar nos Estados Unidos e o governo tirar do bolso e meter lá. Não é isso que está acontecendo no Brasil. É só para depois não vir algum bolsonarista maluco aí dizer que foi o Lula que pagou. O FGC é um órgão privado. Exatamente. E aí outra coisa que eu queria acrescentar, que eu vi agora há pouco aqui no G1, né, que tá aqui um link no blog da Malu Gaspar, Vorcaro escreveu para Alexandre de Moraes no dia em que foi preso, abre aspas, conseguiu bloquear, ponto de interrogação. Então, ele enviou, né, pro Xandão essa mensagem. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Alexandre de Moraes respondeu logo em seguida, mas não é possível saber o que ele disse. Isso porque o que se segue são 3 mensagens de visualização única do tipo que se apaga assim que o destinatário as lê. A troca das mensagens foi encontrada pela Polícia Federal, elas foram enviadas no próprio dia 17 de novembro, que foi o dia que o Vorcaro foi preso ali pela primeira vez. E aí as mensagens, né, foram enviadas por volta de 5 da tarde e ele foi preso às 10 da noite. E ainda antes dessa mensagem também há registro de um outro diálogo entre o ministro e Vorcaro no dia 1º de outubro de 2025, mas novamente sem conteúdo, porque o banqueiro e Moraes apagavam as mensagens ou enviavam com visualização única. E aí, o que vocês acham disso? Além de todas as conexões, né, que a gente já comentou, ainda tem mais essa aí do Xandão, que já havia sido divulgada, né, das reuniões com ele meio que falou, não aconteceu, não foi bem assim, mas é aquilo, pode não ser nada, mas a forma como foi feita e como está sendo divulgada, dá toda a impressão, né, de que realmente como se tivesse alguma coisa ali, né? Assim, Vitor, acho que isso acrescenta um dado que vale um comentário a partir, principalmente, do que a Thaís e a Ana falaram agora há pouco. Note que essa nova prisão do Vorcaro, a gente tem mensagens de um novo celular. A gente teve as mensagens de um primeiro celular dele, que foi o que envolveu o Toffoli, e você tem um novo celular. E nesse novo celular você pensa, não vamos encontrar mais nada. E aí você encontra mais uma série de mensagens, o que leva a uma nova prisão. Isso, ao meu ver,
demonstra pra gente que, bom, Vorcaro, ele não é um grande mafioso, não é. E muitas das figuras que estão citadas, já envolvidas nesse caso, também não são cabeças de máfia. Cabeça de máfia não entra em contato com todo mundo, não troca mensagem com todo mundo, isso não acontece. Então a gente percebe que a maioria dessas figuras que estão envolvidas é porque trocava mensagem com ele, e o Vorcaro é esse hub, né, um hub é muito feio. Ele é esse nodo, ele é esse nó, ele é esse ponto de intersecção da órbita de um corpo em movimento orbital em plano de referência. Ele é você vai encontrar em todo esse esquema financista, todo mundo vai ter que passar por ele. Isso talvez aconteça com um monte de instituição financeira que a gente não está prestando atenção, como o Diego comentou agora. Mas todas essas pessoas que têm que entrar em contato com ele, elas não parecem precisar se preocupar em sair do país. E aí é nesse ponto que eu queria chegar. O Vorcaro, se ele não é um cabeça de máfia, cabeça de máfia dificilmente é preso. Então ele não foge do país, não está tão preocupado em fugir do país. Quem está envolvido com máfia muitas vezes está preocupado em fugir do país, não é porque vai ser preso, gente. É porque vai ser morto. São consequências muito diferentes ali. Então você percebe que a coisa já ia estourar e agora você tem uma perspectiva do Vorcaro ir para o presídio. Acho uma péssima ideia. E acho esquisitíssimo isso. Se você tem uma pessoa que tem tantas conexões e a cada momento em que você investiga com mais detalhe essa pessoa, você descobre mais envolvidos, o correto ou esperado seria: vamos preservar esse sujeito. Ele não pode ir para um presídio, ele tem que ficar sob vigilância constante, ele tem que ficar separado dos demais, porque ele vai ter muita informação. Aí você tem do nada um interesse em mandar ele para um presídio em Brasília, porque diz que ele está conseguindo se articular ainda onde ele está, não me parece ser a coisa mais razoável em fazer. Então, posso estar completamente errado? Posso estar completamente errado. Mas, dado tudo que já aconteceu, também não me surpreenderia se a vida de Daniel Vorcaro estivesse em risco nesse momento, né? Sim, Rodrigo. E assim, só trazendo a informação que você comentou aí, eu fui pegar que também está no G1 que o Mendonça autorizou já a transferência dele para a Penitenciária Federal de Brasília, e ele, nesse momento, ele está na penitenciária de Potinho, interior de São Paulo, né, que é um presídio estadual. Então, esse foi um pedido da Polícia Federal, afirmando que há necessidade premente de tutela da integridade física do custodiado. Então, assim, se ele está no presídio estadual, lá no interior de São Paulo, e vai para uma penitenciária federal de Brasília, em teoria, realmente, me parece que ele vai estar mais bem protegido, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, a Polícia Federal também não se ajuda muito, né? Depois do que aconteceu com esse cara. Enfim, vamos torcer para que nada disso ocorra, para que esse passarinho possa piar, né? Porque para ele não ter soltado, eu vi já o pessoal comentando hoje, né? Para ele não ter soltado nomes, ter fingido ali que estava esquecendo que não conhecia ninguém naquele primeiro depoimento, né? Que foi divulgado, indica que ele não entregou tudo. Porque se ele entrega tudo, como é que depois ele vai negociar uma delação premiada, né? Então, a gente já viu isso acontecer com o Cidinho, né, recentemente. Então, não me surpreenderia se Vorcaro fechasse em breve aí uma delação premiada, porque com certeza vai ter muita coisa para soltar, né, cara? Enfim, eu vi também o pessoal lá na Globo News comentando, né, daquele evento que teve em Londres ano passado, que aí foi financiado pelo Banco Master, que vários ministros do STF participaram, ministros do STJ, políticos, e aí, segundo o pessoal lá da Globo News, quando tocavam nesse assunto, né, para perguntar e tal, as fontes que eles perguntavam ficavam meio incomodadas quando esse assunto era questionado, né? Então, realmente, o Vorcaro é uma peça que vai movimentar muito ainda Brasília. Lembrando, né, que tá aí essa expectativa de ter a CPI do Banco Master no Senado, né? Alguns senadores estão pressionando. O próprio Valdemar, aquele do Mensalão, falou essa semana que ele está tentando que essa CPI saia no Senado, que o PL aprove e tal, e que só depende do governo para a CPI sair. E lembrando, né, que o Zé Tel, cunhado do Vorcaro, depositou 3 milhões de reais direto na conta do Bolsonaro durante a campanha de 2022, segundo o próprio Valdemar, aquele do Mensalão, falou em entrevista lá no Canal Livre da Band nesse último final de semana. É isso? Esquecemos alguma coisa? As mensagens do Cebolinha, como é que é? Marmolado? Como é que é? Marmolado? Próximo Vamos ficar bloco. de fora. Próximo... Só deixando
Só deixando claro aqui. Não vamos para o próximo bloco ainda não, Rodrigo, porque ainda tem assunto nesse nosso primeiro bloco aqui. Vamos falar sobre Congresso Nacional. Olha que maravilha, né? Agora vamos falar sobre o Congresso trabalhando, porque o Vorcaro, ele tomou tanto conta aí do noticiário que o Congresso trabalhou em algumas frentes e não virou a notícia principal, né? Porque estava todo mundo comentando das mensagens aí do Vorcaro, da prisão dele. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, dia que estamos gravando, o novo texto da PEC da Segurança Pública em votação nos 2 turnos. Foi nessa quinta porque foi de madrugada, né? Não está sendo agora no momento que estamos gravando. Né? A proposta prevê redesenhar a segurança pública e o combate ao crime organizado no país. Foram 487 votos a favor e 15 contra no primeiro turno. Já no segundo turno foram 461 votos a favor e 14 contra. A PEC da Segurança Pública prevê um pacote amplo de mudanças legislativas na área de enfrentamento ao crime. Entre elas está a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e dos fundos nacionais vinculados, maior integração entre as forças de segurança dos 3 níveis da federação, a criação de novas fontes de custeio para órgãos de segurança e a criação de um novo regime penal para líderes de organizações criminosas. O presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu levar o texto diretamente ao plenário sem votação na comissão especial. O relator, Mendonça Filho, cedeu e resolveu tirar o trecho sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para evitar que o texto fosse rejeitado pelo Senado. O Mendonça Filho, que no dia anterior falou que não ia tirar de jeito nenhum essa parte aí do texto do relatório dele. Entre outros pontos, o texto aprovado prevê a destinação de dinheiro arrecadado com as BET para o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. Gradativamente, 10% dos recursos arrecadados com essas apostas serão direcionados a esses fundos no período de 2026 a 2028 até totalizar 30%, permanecendo esse montante daí em diante. Lembrando que esse dinheiro já é direcionado para alguns setores, né? Em relação à versão anterior da PEC, apresentada na Comissão Especial, Mendonça Filho desistiu de aumentar em 6% a tributação sobre essas casas de aposta. O presidente Lula se manifestou em suas redes sociais a respeito da aprovação da PEC. Segundo ele, a proposta, que agora segue ao Senado, representa uma resposta institucional firme e eficaz de enfrentamento ao crime organizado. No Senado, agora vamos para outra aprovação, tá? No Congresso. No Senado, após 26 anos de negociações entre as partes, foi aprovado, nesta última quarta-feira, por unanimidade, o Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O texto prevê redução de tarifas para 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia. O PDL 41/2026, que ratifica o acordo, ainda precisa ser promulgado pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre. Ainda no Senado, foi aprovado nesta quarta-feira o projeto que regulamenta a licença paternidade no Brasil e amplia gradualmente o período de afastamento dos atuais 5 dias para até 20 dias. A proposta cria ainda o chamado salário paternidade, benefício pago pela Previdência Social durante o período de licença. O texto segue agora para a sanção presidencial. A votação ocorreu de forma simbólica. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara no ano passado, e a gente inclusive comentou aqui no Midcast Política na época, e agora passou pelo Senado sem alterações de mérito. E aí, algum comentário sobre o Congresso trabalhando aí nessas aprovações? Ou tudo normal? Ninguém tá brigando, sabe? Não teve nenhuma discussão, ninguém foi mandado pro Conselho de Ética. Eu acho que não tem negócio pra gente comentar. O negócio da Beth voltou, mas assim... Mas eu tenho uma pergunta, Diego, pra vocês, assim, em cima disso. Da PEC da Segurança Pública, né? Ah, legal criar um sistema único de segurança pública, bacana. Mas qual a opinião de vocês sobre polícia municipal armada submetida a ordem de prefeito? Eu vejo a sua pergunta, Rodrigo, e eu dobro a aposta com o prefeito da cidade onde eu atualmente resido, Topázio Neto, do PSD, que, cansado de ter uma guarda municipal já sob sua custódia, ano passado recrutou voluntários para fazer uma milícia pessoal que está assediando morador de rua a partir de agora. Aí a pergunta fica aí, e aí? Mas até a minha lâmpada achou um absurdo e começou a piscar em protesto contra a Guarda Municipal Armada. Mas Diego e Rodrigo, então eu vou acrescentar a esse questionamento do Rodrigo, que foi o seguinte: o tweet do Lula sobre o assunto, ele disse assim, os municípios poderão ter suas próprias polícias para proteger seus moradores, com mais poderes do que as atuais guardas civis. E a Polícia Federal, que já alcança grandes resultados no combate ao andar
de cima do crime organizado, estará ainda mais presente na repressão às facções criminosas e milícias privadas. Então, o Lula gostou da aprovação aí, né, das guardas municipais armadas, pelo visto, né? Nossa, ninguém realmente parece interessado em falar sobre a parte legal de... Aqui no DF a gente não tem guarda municipal, né? Então a gente já tem a polícia diretamente obedecendo a Ibanez. E é a mesma polícia que... Ibanez, aquele do Vorcaro? O do Vorcaro, o amigo do Vorcaro, que agora a Câmara aprovou essa semana a venda de bens públicos para salvar o BRB que o Ibanez quase afundou para comprar o Master. Porque... BRB que patrocinou o Carnaval de João Pessoa esse ano, junto com a Beth. E agora a gente está fazendo o quê? Querendo botar parque na mão da iniciativa privada, a área de proteção ambiental, para que o Ibanez... Isso tinha que sair do bolso dele. O Ibanez é um dos caras mais ricos do Distrito Federal. O Ibanez, não sei agora, mas no primeiro mandato dele, ele não recebia salário. Vocês verem. A mansão dele no Lago Sul é a mansão mais cara de Brasília. Tem obra de arte no fundo da piscina. Vocês verem. Não que ele ligue para isso, porque é um ignorante. E aí... Não é uma suástica, não, né? Santa Catarina. Realmente dinheiro não existe, né? O homem mais rico de Brasília, horrível. Meu horrível. Deus. Dinheiro não existe. Dinheiro não existe. E aí você pega esse cidadão e seus asseclas e você dá uma polícia militar na mão dele. E aí quando tem acampamento golpista e a polícia vai dar um jeito, né? O exército chega lá, a polícia militar está voltada para o exército, né? Aí quando o Congresso vai ser invadido, a polícia militar tá lá protegendo quem invade, tá tirando foto com golpe. Então assim, vai ser isso, porém em versões menores, dependendo do tamanho do seu município, caro ouvinte. Vai ser assim. O Lula parece que gostou mesmo. A esquerda, eu já falei isso, a gente já comentou isso, a esquerda tem a pecha de que não entende segurança pública, sendo que ninguém entende. A direita nunca tem uma proposta melhor. Quando se fala que a esquerda não entende segurança pública, parte-se do pressuposto que a direita sim teria uma proposta boa. E a direita não tem, porque ninguém tem. Bater e matar não é, não, proposta? Não é, menina? Se tiver morto não tá roubando na rua, não é? Exatamente. Ninguém tem, porque a segurança pública você não resolve batendo e matando, por incrível que pareça, porque ela está calcada em a resolução, né? Uma segurança real, uma cidade segura para mulheres e crianças, que é o que tem que ser, porque se uma cidade é segura para mulher e criança, ela é segura para qualquer outro. Então a base, o parâmetro tem que ser mulheres. Ela é calcada em justiça social, e aí não é a segurança pública que decide, não é o secretário de segurança pública, não é o ministro da justiça, ela está calcada em redistribuição de renda, ela está calcada em pilares que as pessoas gostam de falar que, né, é política cirandeira, é política de humanas. E enquanto a gente achar que a segurança pública se resolve com vamos proibir o crime, como fez Sérgio Moro, a gente vai continuar patinando. E aí a esquerda leva a pecha, mas ninguém resolve a segurança pública. Porque a segurança pública se resolve ela é a ponta de um iceberg que tem que ser calcado em coisas que precisam ser fundadas nesse país. Não vou nem falar refundadas, né? Que é a democracia em si, no fim das contas. Então, só para lembrar isso, que antes que venham falar, o Lula gostou porque a esquerda não sabe. Ninguém sabe. Ninguém tem uma ótima proposta para a segurança pública. Você pipoca boas propostas aqui e ali, margeada por propostas escabrosas e terríveis como essas que estamos comentando, né? Você botar o guardinha da esquina armado, vai ser ótimo. Mas no fim das contas não se resolve do final para o começo, é de baixo para cima. E aí sobre a democracia que a Ana falou, né, que deveria ser a base fundante disso tudo, o Brasil ele luta muito sofridamente para manter a nível federal um arremedo assim de democracia representativa, com muito custo, assim, tendo que elogiar Xandão para manter esse verniz de mínima institucionalidade que existe no governo federal do Brasil. Quando você desce um nível, isso se desmorona. E assim, não tem. É um governador que perde a eleição e formata todos os computadores de secretaria para o próximo ter que começar trabalho do zero. E aí você imagina, eu venho de uma cidade do interior
onde o prefeito, a minha mãe e minha família era opositora ao prefeito, e quando o prefeito assumiu, ele demitiu todos os meus parentes da prefeitura, que estavam lá há 20 anos, por exemplo, alguns. Quem ele podia tirar, ele tirou. Isso estou dando um exemplo pessoal, mas isso a gente sabe como é que acontece. Cidade do interior tem gente que passa 4 anos comendo e 4 anos com fome, dependendo de quem ganha a eleição. Imagina você meter milícia armada legalizada no meio dessa sopa. Vai ser um negócio escabroso, velho. Eu não sei se tem limite de número de habitantes para poder ter, sabe, Vitor? Então, eu ia complementar aqui que eu fui buscar no site da Câmara, a notícia em relação a essa aprovação tá aqui, ó. A PEC autoriza a criação de polícias municipais de natureza civil organizadas em carreira e destinadas a ações de policiamento ostensivo e comunitário. Mendonça Filho retirou a restrição inicial de criação das polícias apenas por municípios com mais de 100 mil habitantes. E aí tem outros critérios aqui, mas eu já deixo o gancho para você complementar. Então, qual era a necessidade de haver esse gatilho do número de habitantes? Porque uma coisa é você montar uma força para policiar um município de 600, 300 mil habitantes, de 1 milhão de habitantes. Uma coisa é você pegar um município que tem a tia Cotinha, a tia Mariquinha e 4 casas e o prefeito vai inventar a porra dessa polícia porque agora ele pode. E aí é mais um dinheiro que vai deixar de ser investido em escala municipal. A gente sabe que em grande parte, por exemplo, educação e saúde são financiadas em nível federal, mas é mais um dinheiro que podia estar indo para a obra pública para fazer qualquer outra coisa que a prefeitura necessitasse fazer, que vai para comprar arma para hominho brincar de soldadinho. Exatamente. E aí outros critérios exigidos serão realizar acreditação periódica pelo Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, segundo padronização nacional de lei federal, agora vai, pô. Demonstrar capacidade financeira por meio de receita própria compatível com a manutenção da corporação e demonstrar o cumprimento integral da legislação sobre guarda municipal, se ela já existir. E agora vai também, ó, realizar a formação de pessoal de acordo com os parâmetros nacionais básicos. Eu acho que essa parte vai ser alterada no Congresso, né? Acho que vai voltar de novo a restrição, mas também não apostaria, eu não sou de apostar, mas não apostaria isso também, né? Já que estamos falando do nosso querido Senado. É isso? Mais alguma coisa? Não? Não. Então vamos lá, Rodrigo. Um momento jabá. 2 minutos, Rodrigo, na tela aqui, ó. 2 minutos. Não, 2 minutos pra falar que a gente não recebe mesada do Vorcaro. Aqui a gente não viaja em jatinho, a gente não tem esse tipo de amizade, não tem mensagem do Vorcaro nos aguardando quando a gente abre a geladeira. Então a gente precisa de apoio de quem nos escuta. Fica o agradecimento para quem já está cadastrado lá em apoia.se/midcast e contribui com 5, 20, 50 ou 100 reais lá nas categorias que a gente tem. A partir de 20 reais em apoia.se/midcast, você tem direito a acesso de conteúdo extra no mural do Apoia-se, seu nome lido aqui no final do episódio, e agora também acesso aos episódios do The Victors. A gente já lançou o primeiro episódio, olha, desde que a gente lançou, não teve nenhum apoio novo, então a gente fica muito triste realmente com isso, mas a gente vai continuar lançando, mas a gente lançaria com muito mais alegria se vocês passassem a apoiar mais. Então divulga o Midcast. Peça para o amiguinho apoiar, que a partir de 5 reais lá já ajuda muito a gente a manter os servidores, a manter a edição e o episódio semanal, que ele é livre para todo mundo ouvir. Então tem conteúdo exclusivo, mas a gente mantém o conteúdo principal, que é sobre política, para todo mundo ouvir. Não pode se cadastrar agora? Faz um pix pra gente, podcastmedia@gmail.com. A cada 500 reais a gente garante um episódio extra no mês seguinte. A gente já tem um episódio extra garantido para o mês de março, né? Então a gente pode fazer um segundo episódio ainda. Não dá para apoiar financeiramente agora? Divulga o episódio, compartilha, comenta. Vai aqui na descrição do episódio, você encontra link para o nosso canal do WhatsApp, você encontra link para o nosso grupo do Telegram, que foi criado e é organizado por ouvintes, e para a nossa lojinha também, onde você encontra os produtos com a estampa Tem que dilapidar as fortunas e pau no cu do Mickey Mouse. Quanto mais compras tiver, mais empolgado a gente fica para ter novas estampas num futuro próximo. É isso, Victor Souza? Perfeito, Rodrigo Hipólito, ainda com 5 segundos sobrando. E lembrando, em março teremos um episódio extra, graças ao Amauri, que fez uma generosa contribuição. Muito obrigado, Amauri. E as contribuições, né, os valores transferidos nesse mês vão garantir episódios ou episódio, né, no mês de abril. Mas em março teremos um episódio extra que a gente ainda vai definir. Será que vai ser pauta livre, sem pauta, vai ter alguma coisa? Depois a gente tem que conversar sobre isso. Então vamos agora para o nosso segundo bloco.
Estragos Unidos e Israel realizaram um ataque coordenado contra o Irã no início da manhã do último sábado, dia 28. Explosões foram registradas na capital Teherã e em diversas outras cidades iranianas. Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas no Oriente Médio. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, foi morto durante um bombardeio. Khamenei comandou o país por quase 4 décadas. Em pronunciamento, Netanyahu fez um apelo direto à população do Irã para que se levante contra o regime e vá às ruas para protestar. Nesta última terça-feira, dia 3, o exército israelense atacou o prédio da Assembleia dos Peritos do Irã, o órgão responsável por escolher o próximo líder supremo do país, segundo informações da imprensa israelense e de agência estatal iraniana. Com base em fontes do governo israelense, o jornal The Jerusalem Post também afirmou que todos os 88 ayatollahs que compõem a Assembleia estavam presentes nesse bombardeio. O conflito entrou no 6º dia, nessa quinta-feira, dia que estamos gravando, né? Na terça, o presidente Trump reforçou que a ofensiva continuará pelas próximas semanas com o lançamento de mísseis e drones e endossou novamente sua decisão de bombardear o Irã. Abre aspas. Eu ataquei porque achei que eles atacariam antes. Fecha aspas. Teherã promete vingança contra Trump após o ataque ao navio, que ocorreu também durante essa semana. Na quarta-feira, né, vulgo ontem, a Casa Branca anunciou uma cooperação militar com o governo da Espanha, que depois negou de forma categórica esse acordo. Aí o Trump ameaçou a Espanha, falou que vai encerrar qualquer tipo de negócio com a Espanha, enfim. Há 2 bases americanas, né, na Espanha, mas Madrid proibiu os Estados Unidos de usar. O Irã afirma que o número de mortos, isso é atualizado de hoje, tá? Chegou a 1.230. O país lançou novos ataques em toda a região. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que atacou e atingiu um petroleiro com a bandeira dos Estados Unidos, mas a Casa Branca não confirmou. E é isso, gente. Eu tentei resumir ao máximo aqui essa talvez terceira guerra mundial, guerra por proxy, eu não sei como é que vocês vão querer classificar aqui, mas novamente um novo conflito ali no Oriente Médio e agora Israel e Estados Unidos atacando o Irã e bagunçando toda a estrutura ali do regime com a morte ali do Khamenei e desses possíveis aí 88 ayatollahs que dizem que também morreram no ataque. Como que vocês viram? Estão com medo? Cheirinho de Guerra Fria? Como é que vocês estão achando? Acho que um disclaimer necessário, só rapidinho, nesse tipo de notícia a gente sempre faz, né? Vai que cai algum perdido aqui ouvindo a gente. Você pode falar o caralho que você quiser de mal do governo do Irã, de como ele é feito, de como a revolução opera. Você pode criticar o quanto você quiser o governo do Irã. Isso não justifica que um país estrangeiro chova bombas em cima de escolas e hospitais. Sob hipótese alguma. Nunca. Jamais. Essa é a premissa que qualquer debate minimamente honesto parte. A gente sabe que os nossos ouvintes todos sabem disso, mas para quem está chegando, seja bem-vindo e a gente parte daqui do debate. Só um outro disclaimer rapidinho, Diego, esse teu disclaimer foi perfeito, que assim, o Midcast é um podcast política nacional, só que determinadas pautas internacionais são incontornáveis como essa, então a gente não tinha como não trazer aqui para a pauta hoje. Né? Até porque esse tipo de acontecimento, Vitor, isso envolve a política externa brasileira também. Não tem como você observar o nível dos conflitos que eles têm sido desencadeados, principalmente nesse novo regime Trump, e a gente não envolver praticamente todo mundo, né? Então, se a gente a gente espera que não estejamos diretamente envolvidos nisso, comercialmente a gente está envolvido, o mundo inteiro está envolvido nisso, diplomaticamente a gente está envolvido nisso, é inevitável. Então, é um cenário complexo, assim, que a gente tem. Mas uma coisa já dá para dizer, a gente não está mais nos anos 70, então a probabilidade dos Estados Unidos conseguirem fazer uma mudança de regime em um país da escala do Irã, sem colocar tropas em terra, é quase nula. Então essa história de a gente vai atiçar movimentos sociais, a gente vai pedir para o povo ir às ruas, enquanto a gente taca bomba em cima dessa população, não, isso não vai colar, assim. Parem de usar essa droga. Essa viagem, ela já foi. Assim. E provavelmente a gente tem um conflito que ele tende a se estender, ele já começou a escalar. Aparentemente, no primeiro momento, a expectativa era de que isso fosse rápido, a gente teve um conflito mais rápido entre Israel
e o Líbano recentemente, né? Então você esperar, talvez seja algo similar. O Irã foi bombardeado recentemente também, e depois você teve uma certa estabilidade, um reinício de negociações, mas o cenário agora é outro. O cenário, um dos aspectos o Irã aparentemente já estava preparado para que isso fosse acontecer. E se a gente tirar a propaganda de guerra que a mídia hegemônica ela tem feito pró-Estados Unidos e Israel, e você começar a lidar com os fatos na região, você percebe que sim, há uma movimentação muito mais incisiva, muito mais assertiva dos ataques iranianos também. No sentido de, o Irã não tem condição de atacar diretamente os Estados Unidos. Então, esse risco, ele nunca existiu. Nunca existiu o risco do Irã conseguir tacar uma bomba em território dos Estados Unidos. Mesmo que o Irã tivesse armas de grande escala, você precisa fazer com que essa bomba ela saia de um ponto, ela atravesse uma parte do globo e ela atinja um outro ponto. E o Irã não tem tecnologia para isso. Então isso nunca esteve em pauta. A ideia de que nós estamos atacando para poder evitar que ataquem primeiro é uma balela. O Irã não teria como fazer isso. Mas o Irã tem como atacar os seus vizinhos, e é o que ele tem feito. E isso é crucial para o tom que esse conflito vai tomar. O Irã ele já tem atacado o Bahrein, Emirados Árabes, Arábia Saudita, que são todos países com bases dos Estados Unidos e que representam uma percentagem gigantesca da economia dos Estados Unidos. Então são países que alimentam com petróleo, petrodólares, que é uma expressão que já caiu um pouco em desuso, mas está aí. Então esses países que eles estão naquela região, eles são importantíssimos para manter a economia dos Estados Unidos. Se você faz com que esses países eles não possam suprir a economia dos Estados Unidos, isso é um ataque agressivo do Irã e muito eficiente. Então você pode pensar, por exemplo, se você faz com que esses países eles tenham que se preocupar mais com o seu suprimento de água e alimento do que com suprir os Estados Unidos. Pronto, você já conseguiu atingir os Estados Unidos. E aparentemente essa é uma estratégia que o Irã está seguindo. Isso é muito rápido. Então o Irã tem condição de atacar certas estruturas que elas são fundamentais para o Bahrein, para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes Unidos principalmente, e isso afetar diretamente os Estados Unidos. Sem falar que uma boa parte do comércio mundial, ele circula por aquela região. Você impedir esse tráfego é você criar um problema de escala planetária. Então, ninguém fora os Estados Unidos e Israel gostaria desse conflito. Isso destrói a economia mundial muito rapidamente. Vocês lembram o que aconteceu quando um navio ficou parado no estreito lá? E assim, em questão de dias, você tinha o caos econômico. Então agora você pensa num conflito dessa escala. Tudo bem, não é tão simples para o Irã porque ele precisa proteger outras fronteiras. Então o Irã ele tem questões separatistas com o Afeganistão, com o Paquistão, e ele precisa deslocar tropas, deslocar equipamento para poder proteger essas áreas de fronteira também. Mas aí você pensa num custo para operações militares em escala de dias ou semanas, sem querer me estender demais. Mas você pega armamento do Irã que são, sei lá, drones de 50, 60, 70 mil dólares, comparados com o armamento dos Estados Unidos, que está na casa de milhões, às vezes dezenas de milhões de dólares em um único bombardeio, ou bem mais que isso para você deslocar caças, deslocar navios. Então, os Estados Unidos, eles têm que investir muito mais para poder manter 10 dias de conflito com o Irã, do que o Irã para poder atingir as bases e acabar com o suprimento de água e alimentação da Arábia Saudita, do Bahrein e dos Emirados Árabes Unidos. Então, é um risco gigantesco que os Estados Unidos correm ao executar esse tipo de ação. Chega a ser até estranho, esquisito, e a gente tenta encontrar explicações que elas não sejam só a empáfia, que elas não sejam só um erro estratégico gigantesco dos Estados Unidos ao fazer isso, acreditar que conseguiria modificar esse regime do dia para a noite, com todos os seus aliados e uma percentagem gigantesca da sua economia dependente da organização daquela região. Então, sei lá, será que os Estados Unidos encontrou o seu novo Vietnã? Tu falou dessa parte econômica, Rodrigo, tu pega, por exemplo, Dubai, né, que reduziu bastante o número de turistas chegando por lá nesses últimos dias, né, e Dubai justamente, né, tenta fazer com que o turismo seja a grande atração ali, né. Mas só atualizando aqui, eu estava vendo aqui no G1, o governo do Bahrein informou há pouco que teve um ataque iraniano que atingiu 2 hotéis e um prédio residencial, mas não houve mortos. E há relatos de explosões ouvidas em Doha, lá no Catar, e até o governo alertou ali os celulares dos moradores. E o Israel também iniciou uma nova onda de ataques à infraestrutura de Teherã. E o Catar disse que teve uma tentativa de ataque com drone na base aérea americana
americana que tem lá no Catar, que é a maior dos Estados Unidos no Oriente Médio, mas foi frustrado esse ataque. Eu estava vendo aqui notícias de que o Ahmadinejad o Irã falou que ele não morreu, né? Que ele tá vivo, saiu até um vídeo aí dele. Então, aparentemente, Israel tinha dito que ele tinha sido eliminado, mas aparentemente não. A gente viu pela primeira vez, depois desses ataques, Israel realmente sentindo medo, que até hoje ele estava muito seguro de que estava muito protegido, né? Então, o famoso domo foi eliminado, falhou. Vi, assim, algumas coisas, assim, sobre, por exemplo, que o Irã teria recebido informações privilegiadas sobre locais estratégicos para bombardeio pelos seus amigos de países. Por exemplo, a China aparentemente teria soprado no ouvido onde seria bom soltar bombas. Enfim, especulações. Agora, o que eu mais gostei de ver hoje foi o padrão Acme dessa guerra, né? Então, nós tivemos aí a arte, mais uma vez, nos servindo entretenimento. E aí, vocês falaram do Vietnã, né? E eu acho que isso seria um ótimo exemplo de como, às vezes, ter sagacidade vale mais do que ter armas, dinheiro. Então, foram pintadas aeronaves no chão. E aí, parece que com tinta térmica, então os drones atacaram esses helicópteros e naves que foram pintados com tinta no chão. Então, assim, o Irã fez aí o papel do Papaléguas nessa guerra no Oriente Médio. Eu vi alguns vídeos que teriam sido da população apoiando o governo, né? Mas isso, de fato, assim, de que não é mais tão fácil, assim, simplesmente substituir o governo, né? A gente viu acontecendo na Venezuela, a gente viu acontecendo aí agora, que, assim, não é mais tão fácil para os Estados Unidos simplesmente destituir governos à torto e à direito, apesar do dinheiro, da influência, enfim. Eu tenho visto também algumas pessoas usando o fato do Irã ser um país que oprime a liberdade das mulheres para xingar mulheres que de alguma forma são contra os ataques feitos no Irã. Então, assim, só para frisar isso, né? Isso, pessoas que em momento nenhum têm qualquer tipo de preocupação com as mulheres, inclusive com as mulheres daqui no Brasil, né? Não tá aí na nossa pauta, mas o negócio não tá legal pra gente aqui no Brasil, tá? Todo dia a gente acorda com uma notícia de uma mulher que sofreu algum tipo de violência, que custe ou não a vida dela. Então, assim, parem de usar a opressão das mulheres iranianas como desculpa para que essas mulheres iranianas sejam bombardeadas, né? E aí uma outra coisa que eu inevitavelmente penso quando fico sabendo dessas guerras nessa região do mundo é o que a gente perde da nossa... para além de todos os problemas que existem numa guerra, né, de ordem humanitária, mas o que se perde da nossa história a partir da destruição de prédios em um lugar como o Irã, por exemplo, como a Palestina também. Como diria a música, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então a história da humanidade está sendo mais uma vez destruída e apagada a partir dessas inserções bélicas de Estados Unidos e Israel na região. E, enfim, isso é algo que é muito triste, porque são coisas que, assim como as vidas das pessoas que morrem nesses conflitos, esses prédios históricos também não tem como ser recuperados, né? Então a gente perde um pouco da nossa riqueza enquanto espécie, enquanto humanidade. Só um outro ponto rapidinho, né? É a guerra de narrativas com vídeos de IA, né? Para tudo quanto é lado, né? Vários aí falsos mostrando como se fosse videogame, inclusive a Casa Branca publicando vídeo de IA, né? E aí eu tava vendo aqui que é aquela questão dos caças pintados no chão com tinta térmica, né? Que o Irã
vez parece que isso foi utilizado no outro conflito que teve entre Irã e Israel, né, que foi ano passado, né, quando Irã bombardeou, mas parece que tiveram helicópteros pintados de tinta térmica que foram bombardeados dessa vez agora. Então, independente se foi agora ou não, realmente o Irã conseguiu, como a Thaís falou, fazer o coiote aí fazer o papaléguas aí nesse conflito. Ana, Diego, vocês já comentaram? Acho que não, né? É algo que a gente chegou a comentar sobre no sequestro do Maduro, que até um tempo atrás os Estados Unidos precisavam vender internamente uma guerra. Eles precisavam vender para o povo essa guerra e vender para o Congresso essa guerra. Eles precisavam delimitar um plano, né, algo nesse sentido. E o Trump foi eleito numa plataforma de justamente acabar com esse tipo de guerra, que é uma guerra de porta aberta, que ela não tem um plano para começo, meio e fim. Ela é uma guerra que acontece porque sim, porque a gente sabe que a economia dos Estados Unidos e, por conseguinte, a economia de todos os asseclas que ele sustenta é uma economia baseada nisso. É um país que tem 250 anos e está 247 em guerra, né? Ela se funda e se sustenta única e exclusivamente no assassinato de pessoas inocentes, preferencialmente de pele marrom. E dessa vez não, porque o Trump ele é tão insensado de uma maneira dentro do Partido Republicano, e como eles têm a maioria do parlamento, que simplesmente ele não se dá o trabalho de vender essa guerra. Ele não faz questão de dizer, literalmente perguntaram para ele, o que você vai fazer agora? Ele falou, não sei, vamos vendo aí, vou ver e te aviso. A gente ia colocar o outro cara no lugar dele, mas parece que esse cara morreu. Aí parece que as próximas 3 ou 4 opções também morreram. Antigamente, os Estados Unidos tinha pelo menos a disfarçatez de vender. Não, tem uma ameaça, tem um problema. O Bush ficou 3 ou 4 anos, 3 anos quase, vendendo a invasão ao Iraque, batendo nesse martelo todo santo dia na mídia, no Congresso. Todo State of the Union que ele deu no começo do mandato foi vendendo essa guerra antes que ela pudesse acontecer. O Trump simplesmente foi lá e fez, e foda-se. Então, é um momento, assim, a gente não é alarmista nem nada, mas é um momento muito preocupante, porque o Reni brincou aqui nos comentários que se a Thaís estava preocupada do Trump bombardear a base chinesa aqui, mas simplesmente é um bando de lunático que faz o caralho que der na telha e não tem absolutamente nenhum freio e contrapeso naquele circo, com todo respeito aos profissionais circenses, mas naquele, sei lá, me falta... Naquela várzea que é os Estados Unidos. Que é os estragos fudidos da América. Não existe nenhuma instituição que funciona a não ser a guerra e a morte naquele caralho. E isto posto, eu quero aqui saudar de alguma forma a tripulação do USS Gerald Ford, que está entupindo os vasos sanitários do maior porta-aviões para ver se ele não chega lá, né? Porque está sendo reportado na grande mídia como tem problemas no encanamento, mas o pessoal está falando direto da internet que estão achando tênis, estão achando camisa enfiado na tubulação e a tubulação não está aguentando. E é a mesma tripulação que estava na missão da Venezuela e não voltou para casa. Eles estão seguindo para... acho que já deve ter chegado lá. Esse que é o maior porta-aviões que está com problema no encanamento. Então tem literalmente jovens, pobres e pretos americanos também indo morrer lá, só que agora até o pescoço, enfiado na merda. E só uma observação que eu falei várzea, mas várzea também não é um adjetivo bom, porque várzea significa terreno fértil, né, localizado próximo a rios e tal. Então, porque eu, quando falo várzea, eu penso em futebol de várzea, aquela coisa, então, mas várzea também não é um bom adjetivo. Assim, os ouvintes nos perdoam, mas não tem um adjetivo que caiba. Exatamente. Eu queria só comentar o que o Diego falou, né? Nós aqui na cidade de Aguiar, no interior da Paraíba, estamos muitíssimo preocupados com essas abordagens do Donald Trump, e a Câmara Municipal de Aguiar diz que vai atrás de explicações com o presidente dos Estados Unidos. Dizer que história é essa de você estar falando que aqui é uma base militar. Então, assim, força
Aguiar. Agora sim vem o freio que o Trump Era estava só isso que precisando. faltava, um grupo de paraibanos para fazer ele ficar no lugar dele. O judiciário e o legislativo americano, norte-americano, não existe, né, cara? Porque realmente o Trump... E é o que o Diego falou, né? Ficou uma porta aberta que, cara, o próximo Biruleibe que entrar no lugar do Trump, que não tá com a menor cara que os democratas vençam a próxima eleição, não que os democratas sejam, oh meu Deus, que grandes bastiões, né, da paz, mas o próximo Biruleibe que entrar lá, cara, pra sair também bombardeando qualquer outro país, não custa, né, cara? Porque... Se entrar, Vitor, eu vou te falar, se entrar, porque assim, a gente tá com uma guerra de médio porte, pelo menos aí, né, e a gente não sabe quando ela vai acabar, às portas das eleições de meio de mandato. Sim. Então, para você estabelecer que os Estados Unidos ele tá em estado de guerra e o Congresso dos Estados Unidos aprovar como medidas emergenciais o adiamento das eleições e poderes extraordinários para o Trump, e aí a gente não ter eleição nos Estados Unidos até segunda ordem, assim, é uma canetada. Com certeza, cara. Ana, quer comentar alguma coisa? Eu ia mesmo perguntar se lá rolava isso de você poder suspender a eleição por causa da guerra e tal, mas já temos nossa resposta. Só para complementar anedoticamente o que os colegas falaram, que o Trump, antes de começar a bombardear Deus e o mundo à torta e à direito, estava mendigando o Nobel da Paz, né? Falou que tinha acabado com 7 guerras, era sempre um joelho no discurso de todo mundo quando levantava a cartinha de mas é o único presidente americano nos últimos 1 milhão de anos que não começou uma guerra. E aí ficar todo mundo, isso aí não se pode negar. Agora podemos negar, infelizmente. Diga aí, como é baixo o nível. E o Reni perguntou aqui, assim, a eleição dos Estados Unidos, foda-se, o Reni perguntou do que importa. E a Copa, hein? Pois é. Então, acontece... Irã tá classificado para a Copa. Acontece que a FIFA tá tão enfiada dentro do cu do Trump que simplesmente vai acontecer a Copa lá e foda-se. Com risco de ser desclassificado os países que estão se fudendo. Exatamente. Para desclassificar o Irã não custa. Porque lembrando que o Irã está classificado para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Cadê o movimento? Não vai ter Copa. O movimento não vai ter Copa nos Estados Unidos. É só o que estava faltando. Agora era Mas o pior é que eu não duvido que o Irã seja classificado, mas quando chegar lá no aeroporto, não deixem eles entrarem. Sim, é bem a cara do Trump. E nisso a melhor parte é a fique seguinte, que se os Estados Unidos for barrado de sediar a Copa por causa disso, a Copa vai para a última sede, mas o Catar já desmontou os estádios, então vai para a última sede, mas a Rússia também está barrada pela FIFA, então vai para a última sede, que foi... Brasilzão da massa. Não, e ano que vem Nossa, eu já tava torcendo pelo fim do futebol, achei que esse ia ser o final da anedota, que droga. E ano que vem é a Copa Feminina no Brasil, né? Então, assim, era só emendar, aproveitar evento teste. A Copa do Mundo masculino vai ser o evento teste para a Copa do Mundo feminina. Exatamente. Bom, então encerramos aqui. Peraí. Eu sei que a Ana não gosta de futebol, também não gosto, mas assim, se for vir a Copa para cá de última hora, eu acho que a gente tem que considerar o aumento do número de feriados em 2026. Até porque a Copa nos Estados Unidos, né, não vai trazer nenhum ganho para quem não gosta de futebol para poder sair mais cedo do trabalho, já que o horário das partidas vai ser tudo à noite. Então, vindo pro Brasil... Não é ganho nenhum, porque no meu caso, na última Copa, eu tive que pagar as horas, viu? Então, assim, foda-se. Eu quero mesmo é que não tenha. Aí é fuleiragem. Aí Menina, acredita? Os jogos na hora do almoço, e a gente saía pro almoço e não voltava. Depois estava todo mundo devendo 4h15 por jogo. Ainda bem que perdeu cedo. Eita ferro. É mesmo, viu? Não tô aqui pra nada disso. Aí a gente só corrobora ainda mais o ranço da Ana. Nossa, quer saber o que corrobora o ranço? Começaram a me mandar, depois descobriram que era IA, porque tudo é IA nessa desgraça, e vocês ficam enchendo o rabo de IA e não percebem mais a diferença. E aí ficaram me mandando uma camisa de futebol aí colombiana em homenagem Colômbia, a Macondo. Né? Horrorosa. Me como vocês acham que eu ia achar aquilo bonito? Feia. Mas era isso. Não tem então, agora Marques que vai me convencer. Então agora com esse gancho, vamos para o nosso momento leitura de títulos. O governo diz que 326 mil brasileiros encerraram contas em bets.
tá pouco. Não, e lembrando que essa foi aquela plataforma do governo, né, que você faz um cadastro e, em teoria, você elimina seu e-mail, seus dados, seus cadastros, qualquer coisa e todos os sites de bet possíveis. É verdade que aí também você não pode jogar na Mega? É uma pergunta séria. Eu vi alguém falando isso. Fui eu que falei, eu fui atrás e eu vi essa informação, por isso que eu não me... Você não pode jogar em nada. Bem, não que eu seja uma grande jogadora da Mega, né? Mas pelo menos uma vez no ano a gente joga. Mas você pode ir na lotérica e continuar jogando, né? Só não vai poder fazer online, né? Coisa que eu fiz ano passado, o quê? Pelo time, em nome do Midcast, fui pela primeira vez à lotérica, descobri que aquele papelzinho que vive voando pela cidade é válido, que eu achei que aquilo era folclore. Então, já é nossa brincadeira de fim de ano aqui no Midcast, é jogar na Mega Sena. O dia que a gente simplesmente não voltar, vocês já sabem o que aconteceu. Exatamente. Fazendo gancho com a primeira notícia, né? SUS passa a oferecer atendimento virtual gratuito para adultos com vício em jogos e apostas, e eu reforço o que o Diego falou do último episódio. Se não tem bet, se não tem jogatina, se não tem cassino online, não tem vício. Então, é bem mais fácil resolver esse problema, né? Por falar em pessoas que desenvolveram problemas de saúde mental por conta do conteúdo digital e da internet, 43% dizem não confiar nas urnas eletrônicas, diz pesquisa da Genial Quest. E aí, só complementando, entre os eleitores que declararam apoiar o presidente Lula, o índice de confiança chega a 78%. Já entre os eleitores que declararam apoio a Jair Bolsonaro, apenas 18% acreditam que as urnas são um método seguro e eficiente de votação. Eu acho que essas pessoas... atendimento no SUS, viu, pra essa gente? Eu acho que essas pessoas, já que elas não acreditam, acho que elas deviam se abster. Já que é um sistema fraudado, verdade. Por que elas votarem? Mostrem o descontentamento de vocês da extrema-direita que não acreditam nas urnas e não vão votar. Provem, mostrem a revolta de vocês, mostrem que ela é verdadeira. É a campanha que não vai votar, porra. A sorte de vocês é que o capitão tá preso e não tá vendo esse insulto, porque ele mesmo disse que a fraude não está nas urnas, está no TSE. Para não ter dúvidas. Não tem nada que desconfiar de urna. E por falar em como votar, no programa passado pediram um videozinho, já vai sair. Eu gravei, Thaís vai fazer o voice-over para explicar passo a passo. Essa semana, quem ainda não mudou o domicílio eleitoral, fica atento na rede do Midcast. E se você está fora do Brasil, vota em trânsito. Não adianta. Vote É isso aí. Teve gente que comentou essa semana, dá para votar em trânsito, tem que lembrar isso. Então, continua aqui a campanha Bora Votar, porra. Então, agiliza aí, galera. E por falar no capitão, CCJ aprova proibição do uso de dinheiro em espécie para transação imobiliária. Não dá mais para comprar casa com dinheiro, apartamento com dinheiro. E o Flavinho desmaia, tá desmaiando nesse momento. Tá desmaiando nesse momento. Cada dia mais parecido com Queiroz. Cada vez que eu vejo esse homem na TV, eu fico maravilhada. E não vai mais poder pagar o financiamento dele de 30 anos em 3, né, da mansão. Mas o que tem, né? Pagar uma casa com dinheiro vivo. Não é crime, agora é. Demais. Não, mas olha, eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque de fato isso dificulta bastante certos tipos de cometimentos de crime, dificulta a lavagem de dinheiro. Então, assim, estou muito feliz com essa nova lei. Vamos ver agora como é que vai ser a tramitação na Câmara, né? Porque parece que ela vai seguir diretamente para lá, exceto se tiver algum recurso para análise lá no plenário do Senado. E também teve um limite para transações em dinheiro, né? Não é só de compra de imóveis, não é isso? Eu não vi esse detalhe, não. Para a gente ver que dinheiro não existe. É a leitura de títulos, Thaís. E o dinheiro que existe está na mão do bandido. Então, assim, tem que acabar. A instituição monetária tem que acabar. Ou seja, você que tem aí R$1 trilhão em espécie para doar para o Midcast Política, pede a nossa caixa postal lá no inbox antes que passe essa nova regulação. E por falar em R$1 trilhão, ou talvez menos, após repercussão, o governo derruba aumento de tarifa para produtos eletrônicos
eletrônicos, ponto e vírgula. Decisão retomou a alíquota antiga para smartphones. Hashtag nós avisamos no episódio passado, né, cara? Sim. Então... Hashtag talvez agora eu consiga comprar um telefone ou talvez ainda não, porque tudo vai pra chip de IA nesse caralho. Hashtag o PT imune aprendizado. São várias hashtags aqui nessa notícia, impressionante. STF afasta restrição à participação de atletas trans nas finais da Copa do Brasil de vôlei. Alguém consegue rapidamente dar o contexto dessa notícia, só para quem por acaso não acompanhou? Então, foi um projeto de lei de Londrina, que foi, inclusive, apresentado por uma mulher LGBT. Deixa eu ver se tem aqui o nome dela. Não tô achando aqui. Mas era um texto muito... É porque eu não sei se teve mais de uma lei falando sobre isso. Pois é, mas se for essa lei que eu tô pensando, é uma lei maravilhosa, porque ela simplesmente proíbe a prática do desporto. Todo mundo. Exatamente. Porque dentre as identidades de gênero citadas na lei como proibidas, estava o cisgênero. Exato, pessoas que trans. Perfeito, jura? Pessoas trans, cis, agora a Ana Raíssa vai apoiar. A Ana Raíssa tá apoiando a lei. Chega de esportes, chega de copas. Segundo o Reni, foi Jessicão opressora. Jessicão opressora. Ela é opressora mesmo. Todos nós aqui, ó. Juntar o Midcast pra jogar um futebol no final de semana? Não. Uma queimada? Jamais. Um vôlei? Não, futebol pode, não pode vôlei. Não, eu achei que não podia os esportes no geral. Porra, mas um vôlei na nossa casa Midcast lá com piscina e tudo? Aí é paia, né? Mas infelizmente... Temos nem joelho pra isso. Bom, vamos seguir aqui então. Reforma trabalhista de Milei é aprovada no Senado. Então, cara, eu tava revendo, né? Depois a gente já tinha falado dessa reforma trabalhista do Milei e aparentemente ela nada mais é do que a reforma trabalhista do Temer. Só que cara, exatamente. No cu dos outros, quando a gente vê os outros passando por isso, parece mais absurdo. Mas assim, agora que caiu a parte de pagar em alimento e moradia, ou seja, relegalizar a escravidão, ela é basicamente a reforma do Temer. Mas tem as ampliações de horário, reduções de direitos, ela é mais... a hora extra não paga em dinheiro mais, só Você recebe hora extra em dinheiro, Naís? Não, só em banco de horas, tal qual a Argentina vai receber agora. Porque, assim, nem em banco de horas, aliás. Porque banco de horas é o quê? Furada. Banco de horas você nunca consegue tirar. Não, e em teoria, nessa reforma, você pode ampliar para até 12 horas, né? As horas trabalhadas, a jornada, isso. Só que aí você, depois, em outro dia, compensaria, né? Trabalharia menos tantas horas. E outro dia é quando? Pois é, esse é o ponto. Porque hoje eu saio 9 horas. Eu não posso falar, olha, amanhã. Então, gente, eu vou chegar depois do almoço, tá? Não. Né? A gente observa a Argentina e por um breve momento a gente tem a impressão de que, nossa, o Brasil tá muito à frente, porque aqui a gente está discutindo o fim da escala 6x1, enquanto isso eles estão passando pelo seu momento mais tenebroso. Mas no caso da Argentina é difícil dizer qual é o momento mais tenebroso, né? Não é como se eles tivessem tido um raio de sol aí nos últimos 50, 60 anos, sei lá. Falando em momento tenebroso e do governo Milei, em vitória para Milei, Senado da Argentina reduz a maioridade penal de 16 para 14 anos, então agora aquela criança que passou na frente da lojinha e roubou um babalu é considerado uma criminosa. Né? São os sonhos molhados da direita brasileira. Mas só voltando... Desculpa acrescentar aqui, ó. Eu acho sempre bom falar isso. Redução da maioridade penal é pauta de pedófilo, tá? Quando você começa a dizer que crianças de 14 anos elas podem ser responsáveis criminalmente, você está colocando essa criança na mesma posição do adulto. Então isso aí é meio passo para você legalizar casamento infantil e para você dizer que elas têm condição de dar consentimento para relação sexual. É isso. Redução de maioridade penal é coisa de pedófilo. E só no tema anterior que eu acho que é importante a gente comentar, que acho que foi o Rodrigo, né, que falou da escala 6x1, que foi aprovada essa semana no México. Então, parabéns pro México. Como pode o mesmo continente em tantas décadas diferentes, né, ao mesmo tempo? Verdade. É verdade. Com o Jair preso, sósia marca presença em protesto da direita no DF. Coisas que a gente só soube pela mídia, porque não vi, não senti, não ouvi ninguém falando. Agora, meu amigo, você ser sósia do Jair...
E consegue ser mais feio do que ele, viu? Eu pensei que isso não era possível. E assim, se for olhar, é todo mundo com o cabelinho ralo e a pele vermelha de sol. É só isso. Todos bota o cabelinho ralo de lado, uma pele meio mas assim como o Volcaro é o sósia da Shopee do cantor sertanejo, esse cara também é o sósia da Shopee do Bolsonaro. Todo mundo tem seu sósia da Shopee. Será que ele queimou erisipela com ferro de solda pra poder ficar mais parecido? Pra matar a coceira. Não foi a Record que lançou aí, a SBT que lançou um reality show de sósias? Vocês viram isso? Então. Eu tô guardando pra ver depois, mas isso deve ser uma das melhores coisas da televisão brasileira. Tá aí, ó, pode ser, talvez, a nossa gravação do episódio extra nesse mês de março. Vocês vão me fazer ver reality? Gripaloei, a Ana falando gripaloei. Meu Deus, sabe o que isso soa? Só a entrada dos participantes na casa, porque é um momento maravilhoso. Sabe o que isso soa pra mim? Tinha um desenho animado, não lembro em que canal, porque eu assistia pela internet, né? Não tinha TV a cabo em casa. Que eu não sei se era Casa Animada, a tradução por português, que tinha assim, tipo, um desenho meio fudido da Betty Boop, do Pikachu, do Super-Homem. Como é que era o nome desse desenho? E era todo mundo meio deprimido, usuário de drogas, assim, é isso, pra mim é a mesma coisa, eu acho que chama Casa Animada, deixa eu ver, a mesma vibes. E a minha infância que era problemática, né? Não, eu já era adulta. É desenho de adulto. Agora vemos que o Bolsonaro de papelão não fez sucesso, né? Então foram atrás do sósia. Precisou do sósia, é verdade, Thaís. Boa observação. Chama Casa Animada, era do Comedy Central. Em inglês é Drawn Together, né? Desenhados juntos. E assim, é doente. Engraçadíssimo, aliás, era. Mas por falar em Bolsonaro, PGR pede arquivamento de inquérito sobre desvio de joias por Bolsonaro. Abre aspas. A propriedade dos bens recebidos pelo presidente durante o mandato é marcada por persistente indeterminação normativa em que se sucedem aproximações infralegais, fragmentárias e oscilantes. Então. Depois dessa aí. Muitas palavras. Isso aí foi feito pra ninguém questionar. Isso foi feito pra ninguém questionar. Se ninguém entender, ninguém vai questionar. Não tá, obviamente isso não tava você não sabe, você não tem dúvida. Não tava no título, mas eu fiquei curioso do motivo, aí eu fui lá tentar entender e eu saí mais burro do que entrei na matéria. Isso acontece. Português intermediário. Eu só fico lembrando quando vem esses assuntos do cavalo quebrado, né? Do cavalo de ouro quebrado e do Reflexide, cara. Só consigo lembrar desse momento. Perfeito. Não, mas ia ser lindo se, sei lá, tivesse uma resposta. Olha, a gente não vai arquivar o caso porque no pedido você apenas juntou palavras. PIB do Brasil cresce 2,3% em 2025, diz IBGE. E aí a imprensa incensou, né? Dizendo, nossa, aí, diminuiu em relação ao ano passado e tudo mais, mas também com esses juros altos. Só que eles não falam que no início do ano a previsão era, sei lá, 1,8, 1,9 e novamente o fucking mercado errou a sua previsão. Nada tá bom nunca, né, Victor Souza? Sempre pro mercado vai estar errado. Sabe o que eu lembrei hoje? Da sandice do PIB privado na época PIB privado, caraca. Na época do Paulo Guedes. Que lembrança. Mas olha, o PIB privado cresceu. Aí agora que o PIB normal cresceu, então, mas cresceu menos. Só que eu não falo que cresceu mais que o previsto. Porque nada tá bom nunca. Agora, será que o PIB privado era do Volcaro? Ih, rapaz. Olha aí, hein? Mas aí é PIB privado, né? E seguindo a nossa editoria, a próxima notícia do Judiciário é sempre a pior, Vitor. TRF1, eu não sei falar TRF. TRF1 pagou R$341 mil em reembolsos por auxílio IA a magistrados e servidores. Ana Raíssa deve estar assim. Não existem palavras. Meu bicho. Não há palavras para descrever. Por mim, o Dino faria, sabe o que? Não tira só penduricalho, não. Tira o salário também. Seus filha da puta. Caraca, foi revoltante ainda mais. Cara, mas assim, você ter que pagar com seu salário, o seu próprio alimento, o seu próprio transporte, a sua roupa, a sua moradia, é um completo absurdo.
absurdo. Realmente. O próprio chat GPT, eu vou ter que pagar a mensalidade do meu aí, chat olha GPT. só, o cara ganha 20, 30, 40 mil reais pra fazer um trabalho que ele já não faz, que geralmente é o juiz assessor que faz, e aí agora ele faz uma assinatura de IA pra fazer ainda menos o trabalho que ele já não faz, e ainda quem paga, e ainda quem paga é o dinheiro público em auxílio para esse cara. O erário, exato, tô tentando lembrar essa palavra. O erário é que paga essa assinatura dele para ele trabalhar menos. É maravilhoso, cara. Isso que é carreira. Cara, é difícil a gente passou uma época em que era obrigado a defender o judiciário e acabou o amor. É constrangedor, né? É constrangedor. A gente sempre ficava aí, percebam por que a gente ficava mal de ter que defender juiz. É muito complicado. Falando em juiz, complicado. Muito complicado, né? Vamos lá. Gilmar Mendes anula quebra de sigilos da empresa da família de Toffoli. Ponto vírgula, entre aspas simples. Abuso de poder. Abuso de poder de quem? Eu fiquei com essa dúvida. Quem abusou do poder? Com ambíguo. Não, e mais uma que a gente, assim, falou do episódio passado, o que eles vão inventar pra impedir que os irmãos do Toffoli vão lá na CPI ou impedir a quebra, e não demorou, né, cara? Já era óbvio, né? Não precisa ser nenhum gênio da política nacional pra saber o que ia acontecer. E por falar em quebra de sigilo anulada, Dino anula quebra de sigilo de Lulinha aprovada pela CPMI do INSS. Não, quebra essa que já foi vazada para a imprensa e hoje eu vi uma grande notícia no Metrópolis de 2 jornalistas lá que são pouco polêmicos, né? Dizendo que o Lula transferiu dinheiro para a conta do próprio filho. E aí eu fui ler a reportagem, eu falei, não, vou ler essa reportagem aqui. Não é possível. Cara, eu li tudo e no final era só contando que o Lula transferiu dinheiro para a conta do Lulinha e depois o Lulinha aplicou num CDB e é isso. Não, é sério? Nossa, agora o Brasil tem que parar. Vai transferir o dinheiro para a conta do próprio filho. Exatamente. Gente, a gente nunca viu esse nível de corrupção. Não, o Brasil tem que parar por outro motivo. Como é que o cara aplica no CDB tendo as contas do Master rendendo 140% do CDI? Que filho ruim que não quer que o dinheiro do próprio pai renda. Quer morrer pobre. O problema todo foi o quê? Foi que ele transferiu o dinheiro. O correto, todo mundo sabe que era ter entregado o dinheiro vivo nas mãos do próprio filho. Exatamente. Meu Deus. Dado Dolabella se filia ao MDB para ser candidato a deputado federal. Essa notícia... MDB, vocês viram que o MDB está perigando não apoiar o Lula na eleição? Sim, sim. Mas o Lula já ainda tô cismada com esse negócio de tirar Dr. G de palhaço aí e não ser visto de novo. Mas parece que ele vai se decidir semana que vem, né? Parece que vai bater o martelo semana que vem do que ele vai fazer. Então, será que é porque Lula resolveu botar Haddad e não apoiar Esteves para o governo? Eu faria em São Paulo, né? Eu não sei. Aliás, né, tá chegando a hora da gente começar a debater essas alianças, esses apoios. Olha que maravilha. Vem aí. Vamos voltar a falar da privada encupida, da privada encupida do navio. Não, vamos ver aqui, dado Dolabella reage à reação de Luana Piovani. Cara, o que eu gostei na leitura do Diego é que foi muito genuíno esse meu Deus dele, tipo assim, caralho, que coisa absurda, cara. Sei lá, cara, queria que o João Gordo se filiasse a qualquer que seja o outro partido que vai concorrer contra o MDB. Sim! Ai, que delícia! Cara, aí sim. Atenção, para você que tem menos de 30 anos, preferência de velho quem é João Gordo. João Gordo versus Dado Dolabella. Não, procura, mas não procura qualquer vídeo. Procura João Gordo, Dado Dolabella, ASMR. Por favor. ASMR. Então, eu tava até feliz porque eu fiz, vai ser divertido ver o Dado Dolabella concorrendo e não ganhando. Mas ele indo pelo MDB, eu não duvido que ele É em São Paulo? Entrar. É em São Paulo? Eu acho que é no Rio, cara. Deixa eu confirmar, porque isso é no site Notícias do Rio. Tanto faz, tá eleito. É do Rio. Ele, inclusive, ele tirou fotinho apresentando sua filiação ao lado do ilibado Washington Reis, porra. Olha, João Gordo, sabe quem eu queria? Eu queria que tivesse, além de João Gordo, Luana Piovani. Ia ser muito divertido ver Luana Piovani na tribuna discussando. Tá aí, eu ia gostar. Cara, olha a fala dele, meu irmão. Não vou ler a fala, mas ele falou que o foco dele vai ser trazer equilíbrio à família brasileira.
brasileira. Esse é o discurso do Dado Labella. Eu ia fazer uma piada, mas eu vou ficar calada. O ASEF pressiona para ser ministro da Justiça de eventual governo de Flávio Bolsonaro. A internet se recusa a ouvir essas palavras. Caraca, eu gosto da autoestima do ASEF, sério, cara. A cada notícia que vem assim, eu gosto da autoestima Mas eu dele. falei pra Ana Raíssa, assim, já que é pra viver uma distopia, que seja essa. Isso. É melhor o ASEF do que, sei lá, Fufuca Neto. Ele entrega entretenimento. Eu acho que, assim, ele trabalha de um jeito em que a gente teria muita... A gente se divertiria muito. Ele tentaria fazer aquelas trapalhadas muito loucas dele. E no fim das contas ele ia se lascar. Então seria muito interessante. Por favor, Flávio, considere o pedido do seu amigo ASEF. Afinal, ninguém escondeu o Queiroz assim na casa e não recebeu uma graça. Olha o que ele fez pelo seu Queiroz, pai. ministro dos transportes, hein? Dá pra pleitear também. É verdade. Alinhado aí com a enquete com a nossa enquete da última semana, né? Enfim. Né? Vamos lá então agora, Thaís Kisuki, para onde? Cartinhas da Xuxa. Falta pouco para você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, aí se desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que sol da Xuxa é esse? Vamos lá, eu estava com saudades do meu momento especial aqui. Antes das cartinhas da Xuxa, vamos ao resultado da nossa enquete no episódio 2 da 9ª temporada. Marielle presente, PL antifacção, Lulinha e Toffoli. Nós tivemos um problema no Spotify, infelizmente. A enquete não funcionou, né? O Vitor colocou, mas deu Não erro. apareceu no aplicativo pra galera e ninguém conseguiu votar. Não sei por quê, talvez por causa do tamanho do título da pergunta, não sei. Enfim. Pois é. Então nós temos os resultados das votações no Instagram, no Telegram e no WhatsApp. Nós tivemos 4 votos no Instagram, 16 no Telegram e 35 no WhatsApp. Qual foi a nossa enquete dessa semana? Após a indicação de Negão do Bolsonaro para o TCU, qual a próxima indicação do Congresso para cargos de alto escalão da política nacional? Jojo Todinho para o STJ? Zé Trovão para a ANEL? Padre do Bolsonaro para a CGU? Ou Patriota do Caminhão para a NTT? Então, em quarto lugar, ficou o Padre do Bolsonaro para a CGU, com 4% dos votos. Em terceiro lugar... 4% a mais do que eu esperava que teria. Tipo isso. Em terceiro lugar, ficou Jojo Todinho para o STJ, com 16% dos votos. Em segundo lugar, com 20% dos votos, ficou o Zé Trovão para a ANEL, que eu confesso que era a minha opção favorita. E em primeiríssimo lugar, vencedor isolado com 60% dos votos, ficou Patriota do Caminhão para a NTT. Cara, eu votei no Zé Trovão, mas a imagética do Patriota do Caminhão na NTT realmente é imbatível, cara. Foi meu voto, eu não resisti, não. Eu achei que assim, a gente teria um novo método aí, eu gosto. Vamos agora para os nossos comentários. Eu recolhi comentários no YouTube, no Instagram, no Blue Sky e no Spotify. O Marco Antônio Lima da Silva disse que tem um documentário dos anos 70 que mostra a ligação entre cassinos e crime organizado. Se chama O Poderoso Chefão, parte 2. A Lele Riso falou, ouvindo aqui pensando, como um país que conseguiu proibir propaganda e patrocínio de cigarros não consegue fazer isso com as bets. A Tamires Dantas falou, excelente episódio de volta. É isso, vamos votar, meu povo. O quadro da Marielle foi pesado e emocionante. Passei ele inteiro com um nó na garganta. Não sei se vocês têm noção disso, mas há 4 anos, nas eleições de 2022, eu estava na UEPB, no penúltimo período de RI. RI deve ser o quê? Relações Internacionais, né? E nosso professor de optativa montou uma oficina de podcast para monitorar as eleições. Rubacão de eleição. Nossa, me deu até fome o nome desse podcast.
dessa oficina. Vocês eram uma de nossas fontes. Foi quando conheci o podcast. Excelente conteúdo sempre, pessoal. Parabéns. Eu fiquei muito feliz com esse comentário, sabe? Que a Estadual da Paraíba estava usando o Midcast como referência. A Marcela Favarini disse que providenciou uma eleitora do Lula. Fez do zero. Esse ano faz 16 e já fomos lá tirar o título. Lembro até hoje da gente assistindo o discurso do Lula, quando ele foi solto lá no ABC. E ela emocionada, vendo com seus 9 aninhos. Tem muito essa coisa, né, de crianças petistas. Eu fui uma criança petista, Ana Raíssa também foi. Temos lembranças bacanas desses momentos. JABBBR disse mais um excelente episódio. The Victors é o novo The Crown. E esses foram os comentários do episódio passado. Ainda bem que vocês comentaram essa semana, viu? Porque se eu tivesse participado no episódio passado e tivesse passado pelo desgosto de não ter nenhum comentário para ler, teria ficado muito triste. Isso aí, Thaís. Muito bem, cartinhas da Xuxa lidas. Cartinha. Ô, Ana Raíssa, plural de cartinhas da Xuxa lidas. É isso? Eu não sei mais falar. 00:11 eu perdi o português. Só a Xuxa não tem plural, porque também ia ser Xuxas. Então, cartinhas da Xuxa. Não, cartinhas da Xuxa. Cartinhas da Xuxa lidas. Cartinhas da Xuxa é o predicativo do sujeito. Cartinhas das Xuxas. Das Xuxesso. Das Xuxas líderes. Xuxas lidas. Mas sabe quem é Xuxesso aqui, Diego? Nossos apoiadores. Aí é Xoxuxecho. Queremos mandar aí um Neglone para Ricardo Jalotto, Edna de Lourdes, Lia Drummond, Camila Braz, André Rezende, Leonardo Spor, ouvinte misteriosa. Olha só, o ouvinte misterioso agora tem uma conja. Eduardo Vasconcelos, André Benjamin, Bianca Damascena, Denis Almeida, Jorge Alfradique, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávio Schiocket, Marina Duarte, Eduardo Leão, Joana Porto, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado. E vai aqui um beijo da Lhama para Carolina Leão, Lele Liso, Bruno Teixeira, Hugo Albuquerque, Mariana Zampol, Laís de Moraes, Maria de Fátima, Cristine Medeiros, Pablo Cardoso e Reni Balcelos. Um beijo para vocês aí. Na categoria Ministério do Amor, nós temos Tiago Luiz Peleila, Amauli de Melo e o nosso ouvinte misterioso. Obrigada por isso, Rodrigo. Eu tava esperando Rodrigo. Que alguém fizesse isso. Ai, meu Deus do céu, puta merda. Bom, depois desse momento maravilhoso, temos enquete, Diego? Então vamos lá, ouvinte, nós queremos saber essa semana qual será aí o seu próximo user do Blue Sky para você seguir as pessoas aleatoriamente e aparecer lá na notificação. Primeira opção, Peleleca do Vorcalo. Segunda opção, Bebedola de Neglone. Terceira opção, Bowling Sem Você Amor. E a quarta opção, Amor, a Lombada. Cara, Bebedola de Neglone realmente é algo assim. É um outro patamar, cara. Essa vai ser o meu voto. Você deixa aqui registrado. Peleleca do Vorcalo também. Eu acho também acho que vão ser as duas, assim, mais votadas. Ó, prevejo uma disputa acirrada aí nessa enquete. Muito bom, cara. Créditos finais, Ana Raíssa. Vamos lá. Este episódio usou fontes de ICL Notícias, G1, Folha, UOL, O Globo, BBC, Metrópolis, Estadão, Agência Brasil, Congresso em Foco, Poder 360, Notícias STF, Agência Câmara, Senado Notícias, Band, Núcleo Jornalismo e Tempo Leal. Esse podcast foi apresentado por Thaís Kisuki, Victor Souza, Rodrigo Hipólito, Diego Esquinelo e Ana Laís. E a edição será no futuro de Victor Souza. As nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky. Aí parece que o Blue Sky tá errado, né? Podcast Mid no Blue Sky. Podcast Mid lá no Instagram e podcastmid@gmail.com, que é o nosso Pix. Ai, Ana Laíssa. Muito bem, Ana Laíssa. Muito obrigado aí pelo encerramento desse episódio. E é isso, gente. Até a próxima semana. Nos vemos aqui. Até a próxima semana. E obrigado aí por terem nos aturado até esse momento. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, galera.
Ai, vamos lá, deixa eu começar a abertura. Fingir que isso não existiu na edição. Alô, Vitor do futuro, então, é pra cortar isso que acabou de acontecer aí.